Conta um Conto apresenta de Howard Phillips Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 9. Eu disse que o nosso estudo das esculturas decadentes trouxe uma mudança em nosso objetivo imediato. Isso, é claro, se relaciona com as avenidas cinzeladas do abominável mundo interior, de cuja existência não sabíamos antes, mas que agora estávamos dispostos a encontrar e percorrer. A partir da evidente escala dos entalhes, deduzimos uma caminhada descendente de cerca de 1,5 km através de qualquer um dos túneis vizinhos, que nos conduziria à beira de estonteantes penhascos sobranceiros sobre o grande abismo, em cujas laterais desciam caminhos razoáveis, melhorados pelos antigos, que conduziam à rochosa margem do oculto e notígrafo oceano. Contemplar esse fabuloso golfo, em sua forte presença, era uma tentação à qual parecia impossível resistir uma vez que se tomava conhecimento da coisa, embora percebêssemos que seria necessário iniciar a jornada rapidamente. E se esperávamos realizá-la em nossa atual incursão, já eram 8 horas da noite, e não tínhamos cargas sobressalentes de bateria para manter nossas lanternas acesas indefinidamente, e realizamos tantos estudos e cópias abaixo do nível do gelo que o nosso suprimento de baterias fora usado por pelo menos 5 horas seguidas. E apesar da fórmula especial de células secas, era óbvio que o nosso suprimento duraria no máximo mais 4 horas. Ainda que pudéssemos estender esse tempo se mantivéssemos uma das lanternas apagada, mas, utilizando-a apenas em lugares especialmente interessantes ou difíceis, não era possível ficar sem luz naquelas catacumbas ciclópicas. Então, para realizar a viagem até o abismo, fomos obrigados a abrir mão de decifrar posteriormente os murais. Obviamente pretendíamos revisitar o lugar durante dias e talvez semanas para os estudos intensivos e registros fotográficos. A curiosidade superara o horror, mas, por enquanto, precisávamos correr. Nosso suprimento de papéis para marcar o caminho estava longe de ser ilimitado, e estávamos relutantes em sacrificar nossos blocos de nota ou os papéis de rascunho para aumentá-lo. Porém, nos desfizemos de um grande caderno. Se o pior acontecesse, poderíamos recorrer à marcação nas rochas, e seria possível, é claro, mesmo no caso de uma total perda de direção, alcançar a luz do dia através de um ou outro canal com o tempo suficiente para tentativas e erros. Então finalmente nos dirigimos, repletos de entusiasmo, ao túnel mais próximo. Segundo os entalhes a partir dos quais fizemos nosso mapa, a entrada do túnel que procurávamos não poderia estar muito mais distante do que 400 metros do local onde nos encontrávamos. O caminho até lá estava repleto de construções de aparência sólida, provavelmente penetráveis, embora estivessem num nível subglacial. A abertura em si estaria no subterrâneo, no ângulo mais próximo ao sopé, de uma vasta estrutura pentapontiaguda, de natureza evidentemente pública, ou mesmo cerimonial, que tentamos identificar a partir do nosso sobrevoo pelas ruínas. Nenhuma estrutura do tipo surgiu em nossas mentes enquanto relembrávamos o nosso voo. Então concluímos que suas partes superiores estavam muito danificadas, ou foram totalmente destruídas pela fenda de gelo que avistávamos. E, nesse caso, o túnel provavelmente estaria obstruído, e assim teríamos que tentar algum outro que estivesse mais próximo, aquele localizado a pouco mais de 1,5 km em direção ao norte. O curso do rio impedia qualquer tentativa de acesso a outros túneis mais ao sul dessa viagem, e de fato, se ambos os túneis vizinhos estivessem obstruídos, não era certo que nossas baterias poderiam garantir uma terceira tentativa, localizada ainda mais ao norte, 1,5 km mais distante que a nossa segunda escolha. Enquanto percorríamos nosso sombrio caminho através do labirinto,
com auxílio do mapa e da bússola, atravessando salões e corredores em todos os estágios de ruína ou preservação, escalando rampas, cruzando lajes e pontes e descendo novamente, encontrando passagens obstruídas e pilhas de detritos, acelerando ali e acolá ao longo de trechos refinadamente bem preservados e espantosamente maculados, tomando rotas falsas e retraçando nosso caminho, em alguns casos removendo a trilha de papéis que havíamos deixado para trás, e vez ou outra atingindo o fundo de um poço, aberto através do qual se infiltrava ou fluía a luz do dia. Éramos repetidamente tentados pelas paredes esculpidas ao longo de nossa rota. Muitas deviam marcar contos de imersa importância histórica, e apenas o prospecto de visitas posteriores nos reconciliaram com a necessidade de deixá-las. Diminuíamos a velocidade de vez em quando e ligávamos a segunda lanterna. Se tivéssemos mais ciúmes, certamente teríamos pausado brevemente para fotografar alguns baixos relevos, mas perder tempo com desenhos estava claramente fora de questão. Chego agora, uma vez mais, num ponto em que me vejo muito fortemente tentado a hesitar ou fazer sugestões em vez de afirmações. É necessário, contudo, revelar o restante para justificar meu esforço em desencorajar futuras explorações. Estávamos muito próximos do local que acreditávamos ser a entrada do túnel. Após atravessar uma ponte no segundo pavimento até o que parecia ser a extremidade de uma parede pontuda, e então descendo para um corredor arruinado, especialmente rico em esculturas decadentemente elaboradas e aparentemente ritualísticas de tardia habilidade, quando cerca de 8:30 da noite as narinas jovens e apuradas de Danforth nos deram o primeiro indício de algo incomum. Se tivéssemos um cão conosco, suponho que teríamos sido avisados antes. De início, não conseguíamos dizer com precisão o que estava errado, pois o ar estava muito cristalino, mas, após alguns segundos, nossas memórias reagiram definitivamente. Deixe-me tentar expor a coisa sem estremecer. Havia um odor, e esse odor era leve, sutil e inconfundivelmente semelhante àquele que nos nauseara ao abrir a cova insana do horror dissecado pelo pobre Lake. É claro que a revelação não foi tão súbita como soa agora. Havia várias explanações concebíveis, e trocamos muitos sussurros indecisos. O mais importante de tudo é que não retornamos sem investigar mais detidamente. E, por ter chegado tão longe, hesitávamos em nos intimidar por qualquer coisa que não fosse um iminente desastre. De qualquer forma, o que devemos ter suspeitado era, no fim das contas, insano demais para se acreditar. Tais coisas não ocorrem em nenhum mundo normal. Provavelmente nada além de um instinto irracional fez com que desligássemos nossa única lanterna, uma vez que não estávamos mais seduzidos pelas decadentes e sinistras esculturas que nos citavam ameaçadoramente das paredes opressivas, diminuindo nosso progresso a um cauteloso tatear e rastejar sobre o piso cada vez mais atulhado por escombros e detritos. Os olhos e o nariz de Danforth se provaram mais apurados que os meus. Por isso é justificável que ele tenha sido o primeiro a notar o estranho aspecto dos detritos, depois que atravessamos vários arcos semi-obstruídos que conduziam às câmaras e os corredores no nível do solo. O lugar não parecia ter sido abandonado há milhares de anos, e quando cautelosamente aumentamos a luz, vimos que uma espécie de trilha parecia ter sido traçada. A natureza irregular dos escombros impedia qualquer marca mais definida. Mas, nos locais mais limpos havia a sugestão de que objetos pesados foram arrastados. Por um momento pensamos ter sido uma pista de rastros paralelos, como os de alguém correndo. Isso foi o que nos fez parar novamente. Foi
durante essa pausa que captamos, dessa vez simultaneamente, outro odor mais adiante. Paradoxalmente, era ao mesmo tempo um odor mais ou menos horripilante, intrinsecamente menos horripilante, mas infinitamente mais apavorante nesse local, e sob as circunstâncias conhecidas, a menos, é claro, Jenney, pois o odor era o simples e familiar cheiro de petróleo comum, gasolina ordinária. De que maneira nos foi possível encontrar motivação depois desse episódio, é claro, é algo que deixarei os psicólogos descobrirem. Sabíamos agora que alguma terrível extensão dos horrores do acampamento deve ter se arrastado até esse noturno cemitério dos Éons. Portanto, não podíamos mais duvidar da existência de circunstâncias inomináveis, presentes ao menos recentes, logo à frente. Por fim, deixamos que a pura curiosidade abrasadora, ou ansiedade, ou auto-hipnose, ou vagos pensamentos de responsabilidade em relação a Jenney, ou o que fosse nos conduzisse. Danforth sussurrou novamente sobre a marca que pensou ter visto na curva do beco nas ruínas acima. Também se referiu ao sutil assovio musical, potencialmente de tremenda significância à luz dos relatórios de dissecação de Lake, a despeito de uma grande semelhança com os ecos das ventanias que sopravam nos picos das entradas das cavernas, que imaginou ter escutado logo a seguir nas profundezas desconhecidas. Eu, do meu lado, sussurrava sobre as condições em que o acampamento fora deixado, ou a respeito das coisas desaparecidas, e como a loucura de um único sobrevivente pode ter concebido o inconcebível. Uma viagem insana através das monstruosas montanhas e uma descida até a desconhecida cantaria primitiva. Mas não podemos convencer um ao outro, nem sequer a nós mesmos, de algo definitivo. Desligamos todas as luzes quando paramos e notamos vagamente que um traço de luz vindo da superfície impedia a escuridão absoluta. Tendo começado automaticamente a seguir adiante, nos guiávamos por flashes ocasionais de nossa lanterna. Os detritos perturbados criavam uma impressão da qual não podíamos nos desvencilhar, e o cheiro da gasolina se tornava mais forte. Mais e mais ruínas apareciam diante de nossos olhos e prendiam nossos pés, e então, logo depois, percebemos que o caminho à frente estava prestes a cessar. Tínhamos sido corretos demais em nossos palpites, os palpites pessimistas sobre aquela fenda vista do ar. Nossa jornada através do túnel era cega, e não seríamos capazes de atingir o subsolo que dava acesso ao abismo. A luz da lanterna, refletindo nas paredes grotescamente escavadas do corredor bloqueado em que a gente estava, mostrava várias passagens em diversos estágios de obstrução, e o odor de gasolina, ele estava quase abafando aquela outra insinuação de odor, que vinha especialmente de uma delas. Enquanto firmávamos o olhar, percebemos, para além de qualquer dúvida, que houvera uma leve e recente remoção dos detritos de uma abertura em particular. Qualquer que fosse o horror à espreita, acreditávamos que o caminho que conduziria até ele estava agora plenamente manifesto. Não creio que alguém poderia se surpreender por termos aguardado um tempo considerável antes de dar o próximo passo. E então, quando nos aventuramos no interior do Arco Negro, nossa primeira impressão foi de anticlímax. Em meio à área de escombros de escultura críptica, um cubo perfeito com lados aproximadamente 6 metros, não restava nenhum objeto recente de tamanho definível de imediato. E então procuramos instintivamente, ainda que em vão, por uma passagem mais distante. Em outro momento, contudo, a visão afiada de Danforth vislumbrou um local onde os detritos do piso tinham sido removidos. E ligamos as 2 lanternas de potência máxima, mas, ainda que, na verdade, tenhamos visto naquela luz algo simples e trivial, não me sinto nada menos que relutante em contar,
por causa das implicações disso. Trata-se de um espaço que fora grosseiramente limpo, e sobre os detritos que restavam haviam vários objetos pequenos que jaziam descuidadamente lançados. Além disso, num dos cantos de uma considerável quantidade de gasolina devia ter sido derramada recentemente, o bastante para exalar um forte odor. Mesmo naquela altitude extrema do superplatô, em outras palavras, não poderia ser outra coisa senão uma espécie de acampamento. Um acampamento montado por seres exploradores que, como nós, se viram obrigados a voltar por conta da obstrução inesperada do caminho que conduziria ao abismo. Deixe-me ser direto. Os objetos largados vieram até onde isso importa, todos do acampamento de Lake, e consistiam em latas abertas de alguma forma esquisita, como as que vimos naquele lugar devastado. Muitos fósforos riscados, 3 livros ilustrados e curiosamente manchados, um tinteiro vazio com seu cartão de instruções ilustrado, uma caneta tinteiro quebrada, alguns fragmentos estranhamente recortados de casacos e peles e lonas, uma bateria elétrica usada com um manual de instruções, um cartão que acompanhava o aquecedor de barracas que usávamos e um sortimento de papéis amassados. Tudo estava em más condições, mas, quando vimos o que havia nos papéis, sentimos que tínhamos chegado no pior ponto. Encontramos certos papéis estranhamente manchados no acampamento que poderiam ter nos preparado para o que estava por vir, embora o efeito da visão lá embaixo, nas tumbas pré-humanas de uma cidade de pesadelos, tenha sido quase insuportável. Um Jenny enlouquecido poderia ter feito um grupo de pontos, imitando aqueles encontrados nas pedras-sabão enverdeadas, bem como os pontos daquelas sepulturas insanas de 5 pontas. E ele poderia ter feito rascunhos grosseiros e apressados, variando em sua precisão e na ausência dela, que delineavam as partes vizinhas da cidade e traçavam o caminho desde um lugar representado como um círculo fora de nossa rota prévia. Um lugar que identificamos como uma grande torre cilíndrica nos entalhes e como um vasto golfo circular vislumbrado em nosso sobrevoo. Até a estrutura pentapontiaguda, onde estávamos, e a boca do túnel lá embaixo. Ele poderia, repito, ter preparado esses esboços, pois aqueles que estavam diante de nós foram obviamente compilados como os nossos, a partir das estruturas tardias que se encontravam em algum lugar no labirinto glacial, embora não dos que vimos e usamos. Mas o suposto lança-tinta jamais poderia ter executado tais rascunhos, se utilizando de uma estranha e contínua técnica, superior, talvez, a qualquer um dos entalhes decadentes de onde foram copiados, a despeito da sua pressa e do seu desleixo, a inconfundível e característica técnica dos próprios antigos no auge da cidade morta. Alguns poderiam afirmar que Danforth e eu estávamos totalmente loucos, porque não fugimos para salvar nossas vidas diante daquilo, uma vez que, em nossas conclusões, não obstante sua irracionalidade, se firmavam completamente e eram de uma natureza que não careço mencionar para aqueles que leram meu relato até aqui. Talvez tenhamos enlouquecido, pois eu já não disse que aqueles picos horríveis eram montanhas da loucura? Mas penso que eu consigo detectar algo desse mesmo espírito, ainda que em uma forma menos extrema, nos homens que perseguem bestas mortais pelas selvas africanas para fotografá-las ou estudar seus hábitos. Ainda que estivéssemos semi-paralisados com o terror, ardia em nosso interior a trepidante chama do espanto e da curiosidade que por fim triunfou. É claro que não pretendíamos encarar aquilo, ou aqueles que, sabíamos, estivera ali,
mas sentíamos que já deveria ter ido embora. Naquele momento, o que quer que fosse já teria encontrado outra entrada vicinal para o abismo, adentrando qualquer que fossem os fragmentos negros como a noite do passado, que estariam à sua espera no Golfo Derradeiro, o Golfo Derradeiro que eles nunca viram. Se essa entrada também estivesse bloqueada, eles seguiriam em direção ao norte para encontrar outra. As coisas eram, lembramos, parcialmente independentes da luz. Relembramos aquele momento. Relembrando aquele momento, eu mal posso me recordar da forma precisa que nossas emoções tomaram em que mudança de objetivo aguçou daquela maneira o nosso senso de expectativa. Certamente não queríamos encarar aquilo que temíamos. Embora eu não possa negar um desejo oculto e inconsciente de espiar certas coisas a partir de algum ponto seguro que nos oferecesse alguma vantagem. Provavelmente não tínhamos desistido de nosso interesse em vislumbrar o próprio abismo. Contudo, um novo objetivo se interpôs na forma daquele enorme lugar circular, indicando-nos esboços amarrotados que encontramos. Reconhecemos-lo prontamente com a monstruosa torre cilíndrica que figurava nos entalhes mais antigos, aparecendo apenas como uma abertura redonda prodigiosa vista de cima. Alguma coisa na impressionante retratação daquela imagem, mesmo nos diagramas mais apressados, nos levou a crer que seus níveis subglaciais deviam ainda representar uma peculiar importância. Talvez as maravilhas arquitetônicas que incorporavam ainda subsistissem ocultas para nós. De acordo com as esculturas que a retratavam, certamente deveria possuir uma idade inacreditável, estando de fato entre as primeiras construções erguidas na cidade. Seus entalhes de se preservados seriam de enorme significância. Mais do que isso, a coisa poderia ter uma boa ligação com o mundo da superfície, uma rota mais curta do que aquela que nós tão cuidadosamente trilhamos. E provavelmente foi por esse caminho que outros haviam descido. De qualquer forma, estudamos os terríveis esboços, que quase perfeitamente confirmaram nossos próprios, e começamos a seguir o curso indicado até o local circular, o curso que nossos inomináveis predecessores atravessaram 2 vezes antes de nós. O outro portal vicinal para o abismo que devia estar além dele. Não é preciso falar de nossa jornada, durante a qual continuamos a deixar uma econômica trilha de papéis, pois ela foi muito semelhante ao caminho que nos fez atingir o beco sem saída, exceto pela aproximação do nível do solo e até mesmo pelos corredores subterrâneos. De vez em quando podíamos perceber certas marcas perturbadoras nos detritos ou escombros aos nossos pés, e quando ultrapassamos o raio daquele forte odor de gasolina, estávamos de novo levemente conscientes, espasmodicamente, daquele odor ainda mais hediondo e persistente. Depois que o caminho se ramificou a partir do nosso curso anterior, por vezes fazíamos uma varredura furtiva das paredes com nossa única lanterna e notávamos, em praticamente todos os casos, os quase onipresentes esculturas que, de fato, pareciam constituir a principal expressão estética dos antigos. Por volta das 9:30 da noite, ao atravessar do corredor tumular, cujo piso em crescente glaciação parecia estar de alguma forma abaixo do nível do solo, e cujo teto se transformava cada vez mais baixo enquanto avançávamos, começamos a perceber uma forte luz do dia à frente e pudemos desligar nossa lanterna. Aparentemente estávamos chegando ao vasto local circular e não poderíamos estar tão longe do ar da superfície. O corredor terminava num arco surpreendentemente baixo para essas ruínas megalíticas, mas vimos bastante coisa mesmo antes de atravessá-lo. Além dele se estendia um prodigioso espaço redondo, com uns 70 metros de diâmetro, repleto de detritos e contendo várias arcadas obstruídas semelhantes àquela que estávamos prestes a atravessar.
As paredes eram nos espaços disponíveis, esculpidas ousadamente em uma faixa espiralada de heróicas proporções e apresentavam, a despeito das intempéries destrutivas que afligiam o local através do seu ponto aberto, um esplendor artístico muito além de qualquer coisa que tenhamos encontrado antes. O chão entulhado estava pesadamente congelado e imaginamos que o verdadeiro fundo estaria numa profundidade realmente grande. Porém, o objeto que mais se destacava no local era a titânica tampa de pedra que, evitando as arcadas em uma acentuada curva em direção à laje aberta, subia em espiral até a estupenda parede cilíndrica, um equivalente interior daquela que se erguia no lado de fora das monstruosas torres ou zigurates da antiga Babilônia. A velocidade do nosso voo, bem como a perspectiva que fazia a espiral descendente se confundir com a parede interna da torre, nos impedira de notar essa característica no ar, e fomos obrigados a buscar por outra entrada ao nível subglacial. Peabody poderia ser capaz de explicar que tipo de engenharia marítima a torre no lugar, mantinha a torre no lugar, mas Danforth e eu apenas podíamos nos admirar e maravilhar. Aqui e acolá havia poderosos cavaletes e pilares, mas as coisas pareciam inadequadas para a função que realizavam. A construção estava em excepcional condição de preservação até ao topo da torre, uma circunstância altamente considerável em vista de sua exposição, e o abrigo que oferecia protegeu muito bem as bizarras e perturbadoras esculturas, as esculturas cósmicas nas paredes. Enquanto adentrávamos a incrível meia-luz daquele monstruoso cilindro, com 50 milhões de anos de idade, e sem dúvida, a mais primitiva estrutura que colocamos os olhos, vimos que a rampa estendia-se de forma estonteante até a altura de 19 metros. Isso, de acordo com o nosso sobrevoo, significava uma glaciação externa de pelo menos uns 12 metros de altura, já que o abismo que vimos no avião encimava uma pilha que cantaria desmoronada de aproximadamente 6 metros. 3/4 de sua circunferência era, de alguma forma, protegidos por maciças paredes curvas de uma linha mais alta das ruínas. Segundo as esculturas, a torre original ficava no centro de uma imensa praça circular e tinha talvez 150 ou 180 metros de altura, com fileiras de discos horizontais próximos ao topo e uma linha de pináculos pontiagudos ao longo do aro superior. A maior parte da cantaria obviamente desabou mais para fora do que para dentro, um acontecimento afortunado, pois de outra forma a rampa poderia ter sido despedaçada, obstruindo todo o interior. A rampa, por sua vez, demonstrava um enorme desgaste, enquanto o estado das obstruções fazia parecer que todas as arcadas tinham sido parcialmente liberadas há pouco tempo. Levou apenas um momento para concluirmos que esse fato tinha sido o caminho pelo qual outros haviam descido, e essa seria a rota lógica para nossa própria subida, apesar da longa trilha de papel que deixávamos para trás. A entrada da torre não estava mais distante nos sopés de nosso avião do que a grande construção com penhascos por onde entramos, e qualquer exploração subglacial que posteriormente poderíamos realizar naquela viagem se daria, em geral, naquela região. Estranhamente, ainda estávamos pensando sobre os possíveis viagens futuras, mesmo após tudo aquilo que vimos e imaginamos. Então, enquanto cautelosamente caminhávamos por entre os destroços do grande piso, surgiu uma visão que, de repente, aboliu todos os outros assuntos. Um ordenado arranjo de 3 trenós sobrepostos se encontrava no ângulo mais distante do curso mais baixo e externo projetado pela rampa que tínhamos visto até então. Lá estavam os 3 trenós desaparecidos do acampamento de Lake, danificados por um uso intenso, que deve ter incluído trajetos forçados através de grandes distâncias de cantaria sem neve e repletas de destroços, bem como o transporte por lugares absolutamente intrafegáveis.
Encontravam-se amarrados e carregados de maneira cuidadosa e inteligente, e continham coisas bastante familiares: o fogão a gasolina, galões de combustíveis, caixas com instrumentos, latas de provisões, sacos de lona, obviamente cheios de livros e outros objetos menos evidentes, todas elas pertencentes ao acampamento, ao equipamento de Lake. Depois do que havíamos encontrado no outro cômodo, estávamos de certa forma preparados para essa descoberta. O choque realmente grande adveio quando demos um passo à frente e desembrulhamos um dos sacos cujo contorno nos inquietara especialmente. Aparentemente outras pessoas, assim como Lake, tinham se interessado pela coleta de espécimes típicos, pois ali estavam 2 deles, ambos rigidamente congelados, perfeitamente preservados, com algumas feridas no pescoço, recobertas com bandagens, e enrolados com um paciente cuidado para evitar outros danos. Eram os corpos do jovem Jenney e do cão desaparecido.